chegar mais irmãos, chegar mais pessoas, para que eles também possam ser edificados, né? As pessoas estão chegando nas suas casas agora do trabalho, estão chegando agora, e aí elas precisam ser edificadas. Robson, acredito que lá no YouTube também está legal agora, tá bom? Então, espero que sim. Pessoal, vamos começar, então, a nossa live. Vamos começar a nossa live semanal do livro de Gênesis, tá bom? Então, semana passada eu parei no capítulo 3 de Gênesis, e lá no capítulo 3 de Gênesis, a gente falou um pouquinho sobre a queda, né? Então, a queda do homem e da mulher. Então, Deus criou o homem e Deus tem um plano para este homem, Deus tem algo para este homem, Deus tinha um propósito para este homem, que era manifestar a imagem de Deus, era este homem governar, e tudo isso aconteceria através do momento que ele comesse da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá, a partir de Gênesis 4, agora nós temos um homem já caído, nós já temos um homem onde o homem aqui, gente, é a humanidade, né? Então, tanto o homem quanto a mulher, eles vieram a cair, tá? Então, por isso, agora nós vamos partir para o capítulo 4. Deixa eu só responder aqui, avisar algumas pessoas. Estamos no Insta, sim, com certeza. Estamos no Insta e Barueri também. Bom, aê! Muito bem, gente. Bom, abre aí se você tiver com a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler um pouco, né, como que foi agora essa questão do homem caído, tá bom? Como que foi a questão do homem caído? Então, o que aconteceu a partir do momento que esse homem caiu, né? Quais foram as consequências deste homem caído, irmãos? Bom, primeiro, uma coisa que nós temos que entender é que agora aqui no versículo 1, vamos ler junto, tá bom? Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, decaiu-lhe o semblante. Então o Senhor lhe disse: por que andas irados e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem. Ah, legal, o Igor também está aqui conosco, glória a Deus. Vamos lá. Caiu o semblante. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou o tutor dele? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Bom, vamos lá. Então, o que nós estamos vendo aqui agora? Nós estamos vendo consequências da queda. Então, quais foram as consequências dessa queda? Quais foram as principais consequências aí dessa queda, né? Quais foram as principais consequências da humanidade caída, né? Quais foram as principais consequências dessa humanidade sem Deus? Bom, as principais consequências dessa humanidade sem Deus, irmãos, é que agora as relações humanas, elas foram quebradas, elas foram desfeitas. E não apenas a relação com Deus, mas também a relação entre os pares, né? Então, nós podemos ver. Hoje eu estou com um probleminha no Facebook, né? Eu não sei se é porque eu estou utilizando no mesmo computador, mas eu não estou conseguindo conectar no Face ao vivo, gente. Então vocês vão me perdoar, o pessoal que estava no Face. Se vocês puderem, manda um recado aí para eles irem pro YouTube
E se eu ficar muito tempo aqui, eu vou acabar não fazendo a live. Então, vamos lá. Depois eu coloco no Facebook. Bom, o que nós, então, estamos vendo aqui, irmãos? Nós estamos vendo que agora as relações humanas também são quebradas. As relações humanas também são desfeitas, né? Então, o que nós estamos vendo? Que, como consequência da relação vertical entre o homem e Deus ser quebrada, agora também a relação horizontal entre Deus e os homens, os seus iguais, eles também acabam estando quebrada. Então, nós precisamos entender que a consequência de um afastamento de Deus é também a consequência do afastamento do relacionamento humano, né? Então, nós vemos aqui que esse homem, Adão e Eva agora, eles coabitam. E quando eles coabitam, eles agora vão gerar segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ele vai gerar agora segundo aquilo que eles são. O desejo de Deus era que o homem fosse a imagem de Deus. Mas a partir do pecado agora, o homem passa a ser a sua própria imagem, né? Então nós podemos ver que o homem agora, produzindo a partir da sua própria imagem, é uma imagem distorcida, é uma imagem caída, é uma imagem que não mais reflete a Deus. Então, eu falo para você a questão aqui do primeiro assassinato, ele começa nessa quebra de relacionamento entre o homem e Deus, ok? E nós podemos ver aqui alguns princípios. Eu sempre, minha vida quase inteira de cristãos, eu via muitas pessoas pregando e focando na oferta. Então, assim, eles focavam muito na primícia da oferta que Abel deu, né? Nós podemos ver que Abel, ele foi se apresentar diante de Deus, e Abel, além de oferecer as primícias, ele ofereceu ovelhas. E eu vi muitas pessoas dizendo que Abel foi aprovado por Deus pela quantidade de oferta que deu, porque foi as primeiras ofertas. Mas não é isso que o texto diz. Apesar das ofertas de Abel com oferta de ser as primeiras, nós percebemos que a oferta de Abel foi diferente da oferta de Caim. O tipo de oferta de Caim foi diferente da oferta de Abel. Então, vamos lá, qual foi o tipo da oferta de Abel? Abel ofereceu ovelhas, mas Caim ofereceu dos frutos da terra. Nós precisamos entender, nós lembramos em Gênesis 3, que quando este homem ele cai, agora ele precisa, como ele quebra a aliança, ele precisa se apresentar diante de Deus, e ele teria que ser morto, porque a aliança que é quebrada, quem quebrou a aliança precisava morrer. Deus, portanto, proveu o cordeiro. E quando Deus proveu o cordeiro, a partir do momento que o homem agora vai sempre se apresentar diante do Senhor, a sua oferta tem que envolver sangue. Porque o sangue nos cobre da ira de Deus. E nós podemos ver que a oferta de Caim, a oferta de Abel, cobria Abel da ira de Deus. Mas a oferta de Caim não, porque era frutos da terra. Então, interessante que quando Caim vê que Deus não se agradou da sua oferta, e diz que, olha só, ao passo que de Caim, da sua oferta, não se agradou, Caim ficou desanimado, Caim ficou irado, Caim ficou chateado. Ao invés de Caim voltar e dizer assim, Deus, o Senhor não se agradou da minha oferta, né? Vamos contextualizar hoje. O Senhor não se agradou do meu culto, do que eu estou fazendo. O que eu preciso mudar? Ao invés disso, Caim, ele entra na justiça própria. Ele entra na sua própria merecimento, né? E ele acaba dizendo o seguinte, ele fica irado. E a sua ira é contra quem? Primeiro que a sua ira é contra Deus, né? Porque a ira dele é contra Deus. Porque Deus não se agradou da minha oferta. Por que Deus agradou da oferta do meu irmão e não se agradou da minha oferta? Depois, ele agora vai projetar a culpa no seu irmão, né? E aí Deus fala, por que você está desanimado, rapaz? Por que você está com o semblante caído? Por que você está triste? Se você procederes bem, ou seja, se você ofertasse a oferta correta, né? Você não seria elogiado? E aí
ele bola um plano, ele pega, ele vai até chama seu irmão para ir ao campo e ele comete assassinato. E interessante que Deus pergunta para ele, Deus sempre pergunta. Primeiro Deus perguntou lá no capítulo 3, Adão, onde você está? Interessante que Adão diz, porque tive medo, eu me escondi. Já a Caim, a resposta dele é diferente, mas é o mesmo princípio. Porque Caim diz assim, por acaso eu tenho que ficar cuidando do meu irmão? Eu percebo que o primeiro sintoma de quem está chateado, caiu o semblante, é que ele não quer mais cuidar do irmão, ele não quer mais cuidar do outro, né? E aí Deus fala, olha, o sangue dele está clamando até a mim, o sangue dele está clamando até a mim. Irmãos, o que nós podemos ver com isso? Nós podemos ver com isso que a forma de nós chegarmos diante de Deus não é o que vai nos aprovar, não é a nossa oferta. Nós sim ofertamos, damos o dízimo, mas o que nos aprova diante de Deus não é a nossa oferta. O que nos aprova diante de Deus é o tipo de oferta que foi apresentada diante do Senhor. E o que nos faz agradável diante do Senhor é sempre que nós chegamos a Ele com o sangue do Cordeiro. E como que nós chegamos com o sangue do Cordeiro? Quando nós chegamos cobertos pelo sangue de Jesus. E aí, quando nós chegamos cobertos com o sangue de Jesus, nós podemos cultuar ao Senhor, e o Senhor se agrada de nós, e nós não caímos no semblante. Muitos estão desanimados com a igreja, muitos estão desanimados com os pastores, estão desanimados com Abel, seus irmãos, né? Mas por que eles estão desanimados, chateados, bravo? Jesus disse que quando você odiar seu irmão no seu coração, você já matou ele. Então, por que muitos têm matado seus irmãos, assim a semelhança de Caim? Porque ele tem oferecido a oferta errada, ele tem oferecido a oferta da sua própria justiça, e porque Deus não tem agradado da justiça própria dele, eles têm ficado irados com Deus, e consequentemente têm estado desigrejados, têm estado afastados da célula, têm estado afastados dos irmãos, têm estado afastados da comunhão. Isso é muito ruim. E qual que é o caminho? O caminho é você voltar pelo sangue do Cordeiro. Eu sei que nós que estamos trabalhando à frente da obra, nós que estamos às vezes liderando o céu, eu que estou pastoreando a igreja, você que está aí no seu local, cuidando de pessoas, às vezes você acaba entrando na justiça própria, acaba entrando na chateação, mas nunca vá por esse caminho, porque esse caminho é caminho de morte. O Senhor diz aqui no versículo, vamos lá? Versículo 7, se procederes bem, não é certo que será aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, assim, Caim aqui, ele não tinha ainda pecado, né? O que Paulo vai dizer? Irais, mas não pequeis. É comum você ficar chateado, é comum às vezes o semblante cair, é comum às vezes o semblante ficar triste. Acontece comigo também, mas quando você está com o semblante caído, você está chateado, você está triste, você está mal com pessoas, o próximo passo é você se afastar, é você ficar amargurado e é você cair em pecado. É interessante que Caim é citado agora a partir de toda a Bíblia, né? Não sigais pelo caminho de Caim, não sigais pelo caminho de Balaão, né? Nós vemos isso durante toda a Bíblia, tá bom? Se você tiver perguntas sobre esse trecho, eu queria que você me mandasse aqui agora, você pode mandar, tá bom? O clamor do sangue de Abel tem algum significado oculto? Ô Igor, não é significado oculto, mas é um significado bem claro. Então, assim, vamos lá. Qual o significado aí da questão do clamor? Deus, ele não é injusto. Então, todo inocente que é morto, esse clamor de justiça de Deus, ele chega até os céus, né? Então, se você for ver, lá em Mateus, Jesus disse que o sangue dos inocentes clamavam, né? Até Zacarias. Então, há um clamor diante de Deus por justiça. Então, uma coisa é nós exercermos a nossa justiça, mas Deus exercerá a justiça dele. Então, esse clamor do sangue de Abel é um clamor por justiça.
Então, todo inocente que foi morto, todo inocente que foi abusado, todo inocente que foi destruído, esse sangue, ele clama por justiça. E você pode ter certeza que Deus fará justiça. Deus fará a sua justiça. Aí é o que eu falo, né? Nós não fazemos a nossa, mas Deus fará dele. Um dos versículos interessantes é que diz que, lá em Apocalipse, diz que o sangue, né, dos mártires clamam diante de Deus. Senhor, até quando? Quando nos fará justiça? Quando nos fará justiça? Então, há um clamor por justiça. Então, nós podemos ver até no próximo versículo, o 11. E agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Então, veja bem, se você for ver, lá com Adão, Deus não tinha amaldiçoado Adão. Deus não tinha amaldiçoado Adão, Deus tinha amaldiçoado a terra. Mas aqui nós já vemos que Caim se tornou maldito. Né? E por que Caim se tornou maldito? Caim se tornou maldito aqui, porque nós vemos que ele está agora cometeu um assassinato, e, portanto, há um sinal sobre ele. Ele deseja a morte, ele deseja que alguém mate ele. Interessante, e por que Caim, olha o que diz, quando lavares o solo, não te dará ele sua força, será fugitivo e errante perante a terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças de face da terra, e da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Aqui está uma outra coisa. Porque todo mundo que entra, a primeira fase aqui, né, dessa justiça, é querer ficar com raiva. É querer ficar com raiva. Então, quando ele começa a ficar com raiva, ele fica com raiva de Deus, depois ele projeta a culpa no irmão, e depois que ele projeta a culpa no irmão, o que é interessante, irmãos, é que ele deseja, falar, quem me encontrar vai me matar. Mas por que ele faz isso? Porque ele acha que ele vai, como ele vai ser morto, né? Aí vai estar tudo kit, está tudo ok. Ou seja, ele está esperando que pessoas façam a justiça dele. Quantos de nós, às vezes, ficamos nos torturando. Quando pecamos, aí a gente fica lá se torturando, fica mal, fica triste, chateado, né? E aí, nós achamos que, por isso, quando nós nos torturamos, Deus está nos inocentando. Não. A única coisa que nos inocenta não é você ficar triste, ficar mal, ficar chateado, ficar se torturando, ficar isolado dos irmãos. A única coisa que nos inocenta é o sangue do Cordeiro, né? Aí nós continuamos vendo aqui, o Igor faz uma pergunta, o que seria a marca, ou seria o sinal de Caim, né? O Senhor, porém, lhe disse assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que encontrasse. Então nós podemos ver aqui que Caim agora ele tinha um sinal. A Bíblia não deixa claro qual é o sinal. Né? Então, não há uma clareza na Bíblia sobre qual seria o sinal. Mas, com certeza, quem olhava para Caim, ele não conseguia, ele identificava esse sinal dado por Deus para que Caim não fosse morto. Né? Caim, ele queria ser morto para que o pecado dele, ele pagasse o seu próprio pecado. Então, não tenho aqui, a Bíblia não nos diz, né, qual é essa marca, tá bom? Não diz qual é a marca que Deus colocou sobre Caim, tá bom? Aí lá, a partir do versículo 7, nós vamos ter 2 linhagens aqui agora. Nós vamos ter a linhagem de Caim. Alguém mais tem pergunta aí? Alguém mais tem pergunta? Eu espero ter respondido você, Igor. Quero agradecer o Igor já pelas perguntas aqui, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, vocês podem me mandar, que aí eu já quero dar continuidade. Mas, de repente, alguém você está nesse assunto aqui, e aí nós queremos continuar. Tá bom? Eu só queria te dizer que Caim, irmãos, ele, se você quiser entender um pouquinho mais sobre Caim, você pode ver alguns outros versículos aí na sua Bíblia, tá bom? A Bíblia sempre interpreta a Bíblia, tá? O pessoal do Facebook, não tem nenhuma pergunta,
vocês não estão conseguindo me ver. Pessoal do Instagram, eu não consigo responder vocês, tá bom? Se vocês quiserem, pode mandar via WhatsApp. Bom, deixa eu fazer uma tentativa aqui, mas eu acredito que no Insta eu não consigo. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Enquanto isso, eu vou tentar aqui o pessoal do Insta também, tá? Se você tiver alguma pergunta, pode mandar no meu WhatsApp, que eu consigo respondê-los, meus irmãos. Eu consigo aqui tentar respondê-los, tá? De alguma forma. Bom, eu queria também falar, né, para vocês a respeito da descendência, porque agora nós temos basicamente aqui duas descendências de pessoas. Então, Caim, ele habita com a sua mulher e ele concedeu a luz a Enoque. Caim edificou cidade, ele chamou o nome de Enoque, né? Então, vamos lá. Olha que interessante, meus irmãos, porque Caim aqui agora, ele vai também dar descendências, né? Ele vai dar descendência a outras pessoas. E o que nós podemos ver aqui? Que cada um vai reproduzir aí segundo a sua descendência. Então, Enoque nasceu de Irade gerou a Mejuel, Metusael. Ele vai dando uma série de nomes aqui, tá bom? E quando nós chegamos, Lameque tomou para si duas esposas, versículo 19, o nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam nas tendas e possuem gado. Eu queria focar um pouquinho nesse camarada aqui, queria falar um pouquinho dele, porque Jesus vai fazer uma citação em Mateus sobre esse cara. Olha o que diz. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. O irmão de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque a sua esposa, versículo 23, as suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. O que esse cara fez aqui? Esse cara, ele matou um homem porque feriu ele. E ele também matou um rapaz simplesmente porque pisou nele. Né? Então a gente vê hoje aí a violência, né? Às vezes o cara pisou no pé do outro aí, já dá uma briga, já dá uma confusão, vai lá e mata. Assim também foi esse tal de Lameque. Lameque, ele procedeu da mesma forma. E olha o que ele diz. Ele diz assim: 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então, a expectativa de Caim é que ele fosse vingado 7 vezes. Essa era a expectativa dele. Perfeito? Mas a expectativa de Lameque era que a sua vingança fosse 70 vezes 7. Então, a vingança do homem caído aqui foi 70 vezes 7. E vocês que estão aí, fala para mim, quando Pedro pergunta assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? O que Jesus responde? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Percebe isso? A nova criação do novo Adão, que é Cristo, é perdão 70 vezes 7. Mas o padrão da velha criação, que é Caim, é 70 vezes 7. Então tudo é um princípio de em quem nós estamos, se nós estamos em Cristo ou se nós estamos no velho Adão. Mas se nós estamos em Cristo, que é o segundo Adão, o nosso padrão é o padrão de Jesus, que é perdoar 70 vezes 7. Mas o padrão deles era a vingança de 70 vezes 7. Então nós podemos perceber agora que a humanidade ela começa a descambar. Porque quando Adão peca e ele gera segundo a sua imagem, e agora há o primeiro assassinato, e agora essa violência vai se espalhando, e agora, quando nós chegamos, é 70 vezes 7, e agora essa violência vai gerando violência. Ok? Então nós só temos 2 tipos de pessoas no mundo.
Nós só temos os filhos de Cristo, os filhos de Deus e os filhos de Adão. Ou você está no novo Adão, ou você está no velho Adão. Então, o nosso padrão nunca é o padrão de Caim. E, a partir do versículo 25, nós temos aqui Adão, agora ele tem um segundo filho. Tomou Adão a coabitar com a sua mulher e deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque ele disse: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. A partir agora desse novo filho de Adão, que é Sete, lembra? Ele basicamente tinha 2 filhos, né? Então vamos lá. Adão gerou Abel, Caim ele acaba matando seu irmão, ele gera aí sua descendência. E Sete agora, ele nasce. E a partir agora da descendência de Sete é que as pessoas voltam a buscar o Senhor. É que as pessoas voltam a buscar a Cristo. Lá no versículo 3, para a gente dar uma adiantada, melhor, vamos lá, versículo 5:1. Se você quiser essa mesma referência, lá em 1 Crônicas, do 1 ao 4, tem também, tá bom? Irmãos, o pessoal do Facebook, manda perguntas aí para nós, sem medo de errar, não tem medo, manda aí para nós, tá bom? Olha o que diz, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Interessante, olha só, no versículo 2 aqui tem uma curiosidade. Homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou de Adão. No dia em que foram criados. Ou seja, esse nome Adão aqui foi dado tanto para o homem quanto para a mulher. O nome Eva, que é auxiliadora, foi dado no segundo momento pelo próprio Adão. Mas no primeiro momento, Deus chama a sua criação de Adão. E lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Não foi no dia que Adão foi criado, ele apenas recebeu o nome. Mas aqui, o autor do livro, que é Moisés, ele traz a clareza para nós que os dois receberam o nome de Adão. Eu talvez tenha que pegar um dia aqui com vocês, porque esse assunto rende muito, tá bom? Deixa eu só responder aqui. Irmãos, me perdoa porque eu vou parando, tá bom? Mas a gente vai continuando aqui e vai falando, tá bom? Então, por quê? É justamente, né, a criação deste homem, né, a criação deste homem terreno, né, deste homem na terra. No hebraico é Adão, né, que é justamente esse homem da terra. Então, significa ser humano. Então, o nome Adão depois vira nome próprio do gênero masculino, mas é justamente esse nome, ser humano, tá bom? Então, é isso que Adão é. Talvez eu dê um parafuso agora na sua cabeça, né? Porque você nunca tinha entendido que tanto o homem quanto a mulher, no princípio, tinha recebido esse nome. O Igor falando, comprovando o nosso representante. Perfeito, perfeito. Tudo é uma questão de quem te representa, o velho homem ou o novo homem. Tudo bem no versículo 2 aqui? Que Deus, na sua criação, chama a sua humanidade, a humanidade de Adão. Depois Adão dá o nome para a mulher, tá bom? Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Depois que Sete gerou, Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhas e filhas. Os dias todos de Adão foram 930 anos e morreu. O pastor, era 930 mesmo? Era, 930 mesmo. Por quê? Porque Deus queria que o homem gerasse muitos filhos para que toda a terra fosse povoada. O problema é que quando o homem caiu, quanto mais ele vive,
mais ele peca. Então hoje o homem vive aí 70, 80, 90, 100 anos, ele apronta todos. Agora imagine um homem vivendo quase 1000 anos, o quanto ele aprontava. Por isso depois Deus acaba reduzindo. Mas o desejo de Deus aqui era gerar. Aqui nós vemos que ele gerou filhos e filhas. Pastor, os irmãos casaram entre si? Casaram entre si, porque havia uma grande variedade de DNA. Então não havia o perigo deles nascerem com deficiência. E, portanto, ali não era pecado até aquele momento, tá bom? Depois o pecado da questão daí da casar entre familiares vai vir lá para frente na lei de Moisés. Depois que gerou a Enos, viveu 7.807 anos e teve filhos e filhas. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos, gerou Malalel. Depois que gerou Malalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 e morreu. Malalel viveu 65 anos, gerou Jarrade. Depois que gerou Jarrade, viveu Malalel 800 anos e 30 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos. Pastor, por que você está lendo tudo isso aí? Porque eu quero chegar num cara aqui fundamental. Jarred viveu 162 anos e gerou Enoque. Guarda esse nome aí, Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jarred todos os 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jarred foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos, gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Então Enoque foi um cara que ele foi aí arrebatado, ele foi transladado, Deus levou para si. O cara tinha tanta comunhão com Deus. Para você que não pegou a referência, para você que não pegou a referência, 24, cadê? 5:24, isso, 5:24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, tá bom? Então, Enoque foi um cara que andou com Deus, que andou em comunhão, que andou em vida com Deus. Uma pergunta aqui, por que Deus não conta a vida dos filhos de Caim? Se nós formos vermos aqui, o que acontece com os filhos de Caim? Os filhos de Caim foram pessoas que não buscaram a Deus. Foram pessoas que nunca se importaram com Deus. Essa descendência, essa linhagem de Caim, foi uma linhagem que nunca se buscou a Deus. Como nós vemos, a linhagem que é contada é a linhagem de Sete. Nós vemos aqui que os filhos de Caim, eles fizeram coisas. Tocou, fez cidade, fez muita coisa. Mas os seus dias não foram contados diante de Deus. Porque Deus não está se importando com o que você faz. Percebe isso? Não é que o que você faz não é importante. Mas Deus está importando com se você anda com Ele. Então, assim, os dias que Deus conta é o dia que nós andamos com Ele. Você vai ver isso na história do povo de Israel. Quando o povo andou com Deus, Deus contou os seus dias. Mas quando o povo não andou com Deus, Deus não contou os seus dias. Então, o que conta para Deus é quando nós andamos com Deus. Então, nós vemos que esse pessoal aqui de Sete, eles não fizeram, eles geraram. E quem anda com Deus gera. Então, tem muita gente que ele está preocupado em fazer. Então, ele está fazendo. Estou fazendo a obra de Deus. Então, estou limpando a igreja, estou tocando, estou pregando, estou fazendo muita coisa. Legal, nós precisamos realmente fazer. Mas o fazer não é o mais importante. O que conta para Deus é o gerar. Então, o você pregar está gerando vida? O você ministrar louvor está gerando vida? O você limpar o prédio da igreja está gerando vida? Se a resposta é sim, essa obra é contada diante de Deus. Mas se você não anda com Deus e faz, eu quero te dizer que são obras mortas que não serão contadas diante de Deus.
Você pode ser como os filhos de Caim, que constrói as maiores cidades, que faz as maiores proezas do mundo, que são pessoas que fazem muito, são pessoas que, aos olhos do mundo, com certeza, né? Eu vi aqui que eles eram músicos, os caras eram fera, né? Mas não gerou vidas para com Deus. O que eles queriam mesmo era fazer. E o que Deus quer saber é se nós temos andado com Ele. Enquanto nós andamos, vidas são geradas. Amém, meus irmãos? Então, é muito importante, esse é um princípio fundamental na nossa vida, esse é um princípio muito importante na nossa vida. Essa apostila aqui, do curso básico pastoral, ele é muito bom. Se você conseguir ter acesso a ela, eu te recomendo, tá bom? Ela faz uma exposição completa do livro de Gênesis. Eu não estou usando muito, estou indo direto aqui, por questão de didática, mas você pode também ir além, tá? Você pode depois dar uma estudada, a gente pode dar um jeito aí de te arrumar, tá? Nós vemos então, irmãos, que essa queda, ela é por completa a partir do versículo 5 aí, nós vemos do 6 ao 10, que essa queda é completa, tá bom? Então, não apenas faça, gere, ande com Deus, assim como foi Caim. O Robson falou, meus dias estão contando. Aleluia, Robson, glória a Deus. É isso aí, meu irmão. Nossos dias estão sendo contados diante do Senhor, tá bom? Bom, do 6 ao 10 nós vemos a queda aqui, né? Nós vemos que depois Enoque passa a andar com Deus. Versículo 6, capítulo 6, nós temos aí a corrupção total do gênero humano. Então, nós vemos que esse gênero humano, ele cai por completo, essa iniquidade, ela vai aumentando. Então, nós vemos, a Bíblia não deixa claro quantos anos demorou, mas nós vemos que é um grande período de tempo, toda aquela região já está cheia de pessoas, toda aquela região, o Igor falou os meus também, amém. Essa é a minha preocupação, sabe? Já pensou você viver 30 anos, 60 anos de crente, aí chegar diante de Deus e Deus fala, você fez tudo aquilo, gemeu, não contei nada, não tem nada contado, né? Então nós precisamos ter vida com Deus, andar com Deus, que é isso que conta, e automaticamente a gente vai fazendo a obra, vai liderando, vai pregando, vai fazendo o que tem que ser feito. A corrupção do gênero humano, lá no versículo capítulo 6, é onde a coisa mais se acentua, tá? Então diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosos, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. Aqui no capítulo 6, a partir do verso 1, nós podemos ver aqui, irmãos, que esse pecado, ele vai se espalhando por toda a terra. E agora nós temos uma coisa muito grave, porque agora os homens, eles começam então a ter relação com anjos, né? As mulheres ali começam a ter relação com anjos caídos, tá bom? Então, lá em Judas, capítulo 1, eu falei um pouquinho disso na semana passada, mostra que esses anjos não guardaram a sua estrutura natural, mas eles se corromperam. Então, eu creio que aqui são anjos, por quê? Porque lá em Jó, capítulo 1, diz que quando os filhos de Deus, referindo-se aos anjos, chegaram diante do trono, Satanás também foi lá diante do trono para acusar Jó. Então, lá nós vemos uma referência aos filhos de Deus, referindo-se a anjos, tá? Eu, particularmente, aqui, vou falar de mim, eu creio que já foram anjos caídos junto com Satanás, tá? Existem alguns teólogos de uma linha um pouco diferente que diz que foi uma segunda queda. Então, que outros anjos, que não foram aqueles que caíram com Satanás, mas em um segundo momento, esses anjos também vieram deixar
né, e cair também, tendo relações com as mulheres. Eu, particularmente, não creio que houve uma segunda queda, mas eu creio que a queda que houve foi a queda de Lúcifer e seus anjos. E esses demônios, estando aqui na Terra, eles podem tomar forma corpórea. A Bíblia diz que eles podem transformar em anjo de luz, eles podem parecer imagem de pessoas. Então, esses anjos, eles podem, com certeza, ter relações. Ô Robson, pergunta, Satanás também teve relações com mulheres? Não há nenhuma referência para isso. Não há nenhuma referência bíblica para dizer que Satanás teve. Se Satanás tivesse tido, eu acredito que a Bíblia teria relatado. Diz que esses anjos específicos que fizeram isso, eles estão presos. Eles ainda estão presos até o dia do juízo, tá? Vou ver isso aqui para vocês, vamos ver. Eu preciso acabar, mas já estou terminando aqui a live. Lá em Judas, antes de Apocalipse, Judas capítulo 1, Judas fazendo uma advertência sobre o juízo e a ira de Deus, ele começa a falar, dá exemplo desses anjos, tá bom? Ele diz assim, e aos anjos, os que não guardaram o seu... Judas 1, 6, e aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então aqui, Judas está dando exemplo de pessoas que pegaram a graça de Deus e transformaram em algo banal. A gente está na graça, vamos pecar, vamos aprontar, vamos fazer. Aí ele fala assim, pega o exemplo dos anjos lá, viu? Lembra dos anjos que não guardaram o seu domicílio, e aí eles acabaram sendo punidos, e eles estão presos para juízo. Eu creio que esses anjos vão cair com Satanás. Existem alguns livros aí, mas não são livros oficiais, não são livros bíblicos, que falam que Satanás teve relação com mulheres. Eu, particularmente, irmãos, não acredito, não vejo propósito. Mas, não sei, né? Vamos lá, continuando. Então, Deus resolve... não tem sexo. Eles são anjos. Anjos não têm sexo. Anjos não têm sexo, tá? Anjos não têm sexo. O que eles podem fazer é, por exemplo, sei lá, não sei qual foi o meio, mas, por exemplo, eles podem possuir pessoas e essas pessoas possuírem, terem relação, tá? Ou eles mesmos se tornarem forma corpórea. Anjos não têm sexo. E eles, sendo anjos, também não tinham sexo. Continuando, vamos lá. Jesus mesmo disse isso, né? Que não tem. Vamos continuando onde que eu parei. Versículo capítulo 6. Diz assim, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. Quer dizer que vai ser exatamente 120 anos? Não. Quer dizer que é uma média. Quer dizer que Deus fez ali uma média de idade. Pode ser que tenha alguém que tenha passado dos 120 anos e pode ser que tenha alguém que tenha vivido menos, tá bom? Eu vi que aqui tem um comentário a mais, mas não consigo localizar no Facebook. Tá, continuando, irmãos. Então, Deus, ele faz o quê? Ele retira do seu espírito, ele retira do seu espírito sobre o homem, para quê? Para que este homem, ele possa viver menos, porque quanto mais esse homem vivia, mais pecado ele cometia. Então, Deus reduz isso, tá bom? Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, nas quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, qual foi a consequência dessa relação sexual entre homens e anjos? A consequência dessa relação sexual entre homens e anjos foram o nascimento de gigantes, pessoas de grande estatura. Eu aqui acredito porque qual que era o poderio naquela época? Quem que mandava naquela época, né? Então, quem mandava naquela época era quem tinha mais força.
ok? Então, quem tinha mais força mandava. Quem tinha mais força dominava sobre o outro. Então, o nascimento dessas pessoas de grande estatura, e aqui, pelo amor de Deus, não vai pensar em gigantes lá do Transformers, né? Vai pensar em gigantes lá do Transformers. Mas esses homens de grande estatura aqui eram homens grandes, né? Então, o cara hoje ali de 2,5 metros, 3 metros, você já pode colocar ele como um gigante aí, né? Mas não era o cara lá do Transformers, lá, né? Parece, tem um filme aí, como que era o nome do filme? Noé. O nome do filme Noé. Aquele filme lá tem muita besteira, cara. É que assim, né? As pessoas têm me perguntado, pastor, o que você acha da novela Gênesis? O que você acha do filme Noé? Cara, eu não acho nada, porque é uma ficção. É uma ficção. Eles não têm compromisso com a verdade bíblica. Então, eles vão fazendo para entreter as pessoas, né? Existem algumas que têm um pouquinho mais de compromisso, né? Mas a maioria não tem, eles querem entreter você. Então, esse é o propósito deles. Então, você quer mesmo ver a fidelidade, você precisa ir para o texto bíblico. Mas no filme Noé lá apareciam uns caras gigantes de pedra, cara, parecia o Transformers. Como entretenimento era legal, mas o Igor falou que é uma decepção. Mas assim, tipo, o cara gigante e tal, cara. Mas assim, não tem nada de bíblico. Né? Eram pessoas de grande estatura que acabava passando esse poderio militar, tá bom? Vamos lá, continuando. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal para todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Eu queria aqui falar um negócio para vocês. Vamos lá. Diz que Deus se arrependeu. Perfeito? Mas a própria Bíblia diz que Deus não se arrepende. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pastor, como que o senhor me diz que Deus se arrependeu? Se Deus não se arrepende. E aí? Deus se arrepende ou não se arrepende? Existem termos que são usados no meio teológico para que nós possamos compreender. Então, Deus usa de figuras, o autor bíblico, aqui no caso Moisés, ele usa de figuras para quê? Ele usa de figuras para nós entendermos o que Deus fez aqui. Então, assim, existe um termo teológico que chama antropomorfia, que é o quê? Que é Deus tomando forma humana. Vou te dar um exemplo. A mão do Senhor está estendida. Aí a pergunta é, Deus tem uma mão mesmo? Entendeu? Então, imagina o seguinte também. Deus, as asas, eu estou debaixo das asas, como que é? Salmo 91? Estou debaixo dos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente. E aí tem uma parte que ele fala das asas do Senhor, né? Deus tem asas? Não, isso é uma antropomorfia para dizer que Deus é o sentimento que Deus teve. Mas Deus não se arrepende. Acho que seria mais próximo de uma tristeza. Puxa vida, olha o que o ser humano está fazendo. Deus não se arrepende porque Deus já sabia antes da fundação que isso ia acontecer. Então, antes que alguém aí, de repente, alguém vai ter uma conversa com você, e aí, Deus se arrepende ou não? O ateu vai perguntar, né? E aí, Deus se arrepende ou não, cara? Isso você explica e fala, meu amigo, é uma antropomorfia, é uma figura bíblica para nós, com mente limitada, podermos compreender. Tá bom? Vamos lá. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Exato, mudança uma mudança de mente, exatamente. É uma mudança de ideia, Igor, no sentido de que, imagina o seguinte, eu estou indo para o shopping. Aí, cara, meu destino é ir para o shopping. Eu vou para o shopping. Mas choveu tanto no caminho, tomei fechada no farol, peguei um trânsito. Eu já sabia que ao ir para o shopping, eu iria passar por isso. E aí, quando ele está indo, quando eu estou indo, eu falo, rapaz, eu estou indo para o shopping, mas será que eu deveria ter vindo para o shopping? Mas eu continuo indo para o shopping, eu continuo firme em propósito de ir para o shopping. Entendeu? Então, assim, eu continuo no meu propósito, mas durante o processo que eu já sabia que ia acontecer.
Eu já sabia que ia acontecer, eu já sabia que ia pegar trânsito, já sabia que ia tomar fechada, já sabia que ia chover por tudo. Eu passo por aquele momento, um momento difícil, mas eu sei que no final eu vou chegar no shopping. Então Deus já sabia do processo. Deus já sabia da queda de Adão, Deus já sabia da corrupção humana, mas quando chega no meio do processo, Deus não fala assim, eu já sabia que isso ia acontecer. Não, Deus vive o processo, porque Deus é um ser pessoal. Então Deus vive o processo, e quando Deus vive o processo, Deus se entristece. Entendeu? Então é isso aqui que está acontecendo. Amém? Noé achou graça, né? Lembrando que a palavra Noé aqui significa descanso. Então, quando nós descansamos, nós achamos favor diante do Senhor. E graças a Deus, porque sempre teve alguém que achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Percebe que, de novo, quem está sendo contado aqui é um povo que anda com Deus. Queria terminar agora. Vou terminar aqui a live e eu queria fazer algumas observações. Primeiro, nós precisamos entender o contexto da escrita do livro, que quem está escrevendo o livro aqui é Moisés, tá bom? Então, Moisés está escrevendo o livro, e qual é a temática que Moisés quer dizer para o povo de Israel? O que Moisés está querendo passar para o seu povo? Moisés está dizendo para o seu povo que o quão importante é andar com Deus. Então, imagina, Moisés no deserto, e Moisés traz o exemplo de Caim. Então, Caim não andou com Deus, mas Abel andou com Deus. Tá vendo? Vocês estão oferecendo sacrifício aqui no tabernáculo, mas Abel agradou a Deus porque ele ofereceu lá no início. Tá vendo? Enoque agradou a Deus, ele foi levado pelo Senhor porque ele andou com Deus. Tá vendo vocês nesse deserto? Vocês também precisam andar com Deus. A mesma coisa quando ele aponta para Noé. Noé achou graça diante de Deus. Noé andou com Deus. Então, o termo andar com Deus, é um termo aqui, esse andar, é justamente o que o seu povo precisava fazer no deserto. Então, quando Noé, ele dá lá os 10 mandamentos no Monte Sinai, ele também, depois, ele vai dar Gênesis para o povo. E ele dá Gênesis para o povo, trazendo toda a linhagem histórica de quando esse povo nasceu, de quando esse povo viveu, mas a importância que tem de andar com Deus. E a mesma coisa, os autores do Novo Testamento traz para nós a importância que nós temos de andar com Deus em dias onde ninguém está buscando a Deus. Então, em toda a terra, somente ali agora, um homem buscava a Deus, que era Noé. E mesmo assim, ele não deixou de buscar ao Senhor, porque ele sabia que o importante era andar com Deus e buscar ao Senhor. Que você possa ser conhecido, né, como este homem, como esta mulher que anda com Deus, que busca o Senhor, que busca a face do Senhor, porque nós vamos ver que depois o Senhor manda o dilúvio, e Jesus vai dizer que assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos nossos dias. Então, quando que será a vinda do Filho do Homem? Será assim como foi nos dias de Noé. Nós estamos vendo, né, o pecado se multiplicando, estamos vendo todos os sinais, a mesma coisa que teve a corrupção humana aqui, nós vemos a corrupção nos nossos dias. Então, o Senhor está à porta, o Senhor está aí, e aí Deus está atrás de adoradores que o busquem em espírito e em verdade e que anda com Ele, que Deus possa achar isso em você. Amém? Eu quero 2 minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta, você pode me mandar, por favor, tá bom? Terei prazer em responder. Pessoal do Facebook, se eu não estiver vendo seu comentário, vocês me perdoem, porque eu estou vendo que tem pessoas conectadas, mas eu não vejo os comentários delas, tá? Pessoal do YouTube, né? O Robson está falando do arco-íris. E sobre o dilúvio. O Robson, vou falar do dilúvio semana que vem. A partir do versículo 11, Deus anuncia, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, e Deus começa a falar do dilúvio. Mas por questão de tempo, eu falo sobre a semana que vem, tá bom? Semana que vem eu falo sobre o dilúvio, sem falta. Hoje não vai dar, não. Hoje eu preciso encerrar aqui. Ainda tem célula para visitar. Vamos lá, irmão. Vida de pastor é assim mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Vocês podem mandar. Por favor. Tá bom? Bom, não tem nenhuma pergunta?
eu quero me despedir, então, dos irmãos que estavam acompanhando aqui. Vi que o Robson, o Igor, a irmã Neide entrou também, o irmão Marcelo estava aqui também com a gente. Espero que vocês tenham gostado da live, né? É uma coisa mais informal, não é uma coisa mais parada, né? Então, eu preciso... Marcelo, eu preciso terminar, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, né? Quero orar por vocês também, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós oramos uns pelos outros, que a graça, o favor, a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um de nós. Desperta o nosso espírito, que nós sejamos contados, que os nossos dias sejam contados, como aqueles que buscam a Deus, como aqueles que buscam o Senhor, aqueles que buscam a Tua face e aqueles que ouvem a Tua voz e andam com o Senhor. Abençoa a vida de cada um desses irmãos, que nós sejamos despertados nessa geração para buscar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Até semana que vem. Deus abençoe.